né? Mas ninguém se manifestou, fiquei triste. Você pediu? Pedi no grupo mais de uma vez. Ó, Não, chururururu, eu nem vi. chorei. Chorei. Vamos lá, vamos apresentar a minha tela, vamos conversar um pouquinho hoje sobre os povos nativos da América. A última aula que a gente conversou sobre Danilo de Oliveira, não sei quem é. Bom dia, quem é Danilo de Oliveira? Bom dia. Quem é Danilo? Cadê? Não apareceu ainda. Depois a gente trolando a aula, lembra no passado? Que as pessoas mandaram eu. Saudades. Saudades, né, Ai, meu Midori? Deus. E tá lá gravado 3 até hoje. hackers. Né? E era um telefone do Rio de Janeiro, né? Eu fui atacada por meninos Aí mandou cariocas. travazap, o pessoal ficou. Não, pede pra ele mandar o travazap. Foi muito bom, aliás, foi um dia intenso na minha vida. Olha só, dias de quarentena, né? Estavam tentando roubar as torneiras, Isso, professora. da minha casa. Ai, que absurdo. Ai, Não Jesus. sei de nada, não. Não foi você, não, Davi. A gente acredita em você. É impossível, ninguém duvidou de você. Ninguém. Isso que é bom ter crédito, Davi. Ter uma boa imagem, entendeu? Né? Eu não sei não, Olha, se não professora. Se fosse eu fosse pela você, eu essa abrir o boa olho, hein? imagem. Mas se fosse qualquer um aqui que tivesse me falado, ó, foi a Midori, foi o Vinícius, assim, eu ia falar, não, mano, vocês estão tirando com a minha cara. Até o Carlos, assim, não foi, mano, o Até o Jackson não Carlos. foi. Até o Carlos tem. Já Eu posso tô ser político e brincando. falar que sou ficha limpa. É que eu vi a fotinha do Carlos aqui, o Cauê, É, o Davi, Jackson Cauê, Ih, gente. professora, faço essas coisas não. Então, eu sei. Esse começo de aula deve estar muito interessante para a pessoa que vai ter que ver depois a gente falando das Pois torneiras. é. Bom, vamos lá. Ficar 5 minutos aqui. A gente falou na última aula que a gente teve sobre as grandes navegações. E aí vocês tinham que fazer aquele trabalho que eu ainda não olhei, perdoa, procorrige. Sobre se as grandes navegações, né, se a chegada dos europeus na América foi uma invasão, um encontro ou uma descoberta. E aí vocês tinham que argumentar. Agora, que ponto de vista que vocês usaram? Se vocês usaram o ponto de vista de vocês, o ponto de vista do indígena, o ponto de vista do europeu, isso daí foi outra história. Aí a gente... O importante é, pelo menos, você ter defendido o seu argumento de acordo com o seu ponto de vista. Aí hoje a Professora, o gente... que seria exatamente esse encontro? Eu não entendi muito bem. são encontros de dois povos absolutamente diferentes. Você tem o europeu que chega vestido, né, com camadas de roupa, com hábitos diferentes, e aqui as pessoas tinham vivência, né? Elas tinham casa, elas tinham suas roupas, seus hábitos, sua religião, sua vida. E aí foi um Eu encontro. coloquei um pouco dos três, pro. Porque foi uma descoberta, porque eles não sabiam que tinha povo lá. Eu Então, mas foi coloquei uma que foi uma descoberta do invasão, ponto. sim, que eles já chegaram depois, trocando espelho pelo país, já saiu catequizando o povo. Então, E um e encontro de hoje, dois povos diferentes. tá, isso é argumente, importante você argumentar. Se você for fazer o texto ou o infográfico. Aí hoje que eu Argumentou queria nos mostrar para 3. vocês é um pouco dessas pessoas. Aliás, eu percebi que eu estou dando aula errado minha vida inteira. Mas essa foi a última vez que eu errei. Ano que Como vem, assim? porque eu acho que eu deveria ter ensinado primeiro isso e depois as navegações. Porque a impressão que me dá é que parece que a gente só fala dessas pessoas, dos povos nativos da América, que também são os ameríndios, né? Tem gente que chama de ameríndio, ai meu Deus, uma abelha. Por causa das grandes Por navegações, né? causa das grandes navegações. Então Hum. eu acho que eu estou ensinando errado minha vida inteira. Eu pensei nisso esses dias. Eu acho que eu tenho que primeiro falar dessas Como se, pessoas que tipo, elas... como se Pode fosse, tipo, os falar. ameríndios dependessem dos Isso, europeus pra poder isso. Foi isso que eu percebi. existir, né? Eles só existem na história depois que os europeus chegam aqui. Eles não existem na história porque eles existiram. Gente, vai embora, abelha. Eu mereço uma coisa dessa. Então a gente chama os povos nativos da América. Eu gosto de chamar de nativos da América, porque eram as pessoas que viviam aqui. Você pode chamar de ameríndios, né, que são os indígenas americanos. O movimento indígena hoje não gosta muito da palavra índio, né, porque ficou meio pejorativo, né? A gente usa a palavra índio para se referir de maneira pejorativa, né, aos indígenas. Então você fala, é coisa de índio. Tipo, a pessoa fala que nem índio, então assim, é uma coisa meio negativa. Então eles não gostam de usar essa palavra, e eu entendo.
perfeitamente. E também tem a expressão povos pré-colombianos, né, que são os povos pré-colombo. Eu não gosto mais de usar essa expressão também, porque parece que a existência deles fica marcada, a chegada dos europeus na América ou não. E é por isso que existe muito estigma, né, sobre esses povos, porque a gente não encara essa gente como gente, né? A gente encara essa gente como bicho, como outros bichos, né, como outros animais, o que também não justifica, né, matança e destruição. Mas, enfim, vamos falar um pouquinho deles, né? Vamos falar um pouco, isso aqui é a América, esse é o mapa da América. Eu sei que muita gente chama os Estados Unidos de América, e só quem nasce nos Estados Unidos é americano, mas esse é o continente americano, e todo mundo que nasce no continente americano é americano, assim como todo mundo que nasce no continente europeu é europeu, todo mundo que nasce no continente africano é africano. Então, todo esse território era forrado de gente, né? Com exceção aqui, se você for pensar assim, norte do Canadá, que é uma região fria para dedéu, aí eu já não sei como ele era habitado. Não sei mesmo. Mas, assim, o continente, desde os Estados Unidos aqui, do sul do Canadá para os Estados Unidos para baixo, a gente tem um monte de gente que vive aqui. Um monte mesmo. Um monte de etnia. Vocês sabem o que significa a palavra etnia? Esqueci. Eu Ninguém? Seriam, Eu tipo, acho que é um... Oi? seriam, tipo, raças? Tipo, Seria meio tipo que raça. descendência, talvez? Isso. A palavra etnia significa povo. O conceito de raça que a gente usa para falar de seres humanos não é certo, né? O conceito de raça é racista. Nós, seres humanos, não somos de raça diferente, né? Não é porque eu sou branca, alguém é preto e isso não significa... A questão da nossa fisionomia, da cor da nossa pele, não quer dizer que a gente é de raça diferente. Aliás, tem um vídeo do Átila muito legal e que se vocês me cobrarem no grupo, depois da aula eu ponho. A gente já matou os Neandertal tudo, professora. Então, se existissem a canal, peraí, Átila, cor da pele. Deixa eu já pôr aqui, porque senão depois eu esqueço. Se existir, aqui, ó, o que a cor da sua pele e cabelo diz sobre você. Depois eu vou mandar para vocês, ó, para vocês verem isso. Alguém entrou e não tem aqui. Eu ainda não sei quem é Danilo. Bom, então, me perdi, gente. Que o Davi falou dos neandertais. Se existissem o Homo neanderthalensis, aí sim a gente poderia dizer que existiriam humanos de raças diferentes, porque eles eram de outra raça. Mas nós não somos de raças diferentes, nós somos descendentes de etnias diferentes. A palavra etnia significa povo. Então a gente é descendente de povos diferentes, por isso que a gente tem traços diferentes, né? Cor de pele diferente, cor de olho diferente, tipo de cabelo diferente. Mas isso não significa que a gente seja de raça diferente. Isso é um conceito errado para usar entre seres humanos. A gente não é que nem cachorro, que tem raças. A gente é todo mundo da mesma raça. Nós somos todos Homo sapiens sapiens. Nós somos todos da mesma espécie, né? Opa, professora KKK. Vamos ver aqui o depoimento do Danilo. Beleza. Seja bem-vindo, Danilo. Por favor, assista às aulas. É que eu não te conheço, por isso que eu achei estranho. Eu achei que fosse alguém querendo trollar, me xingar, que ano passado rolou um dia muito emocionante para mim. Bom, vamos lá. Vamos voltar. Então, a gente vai falar de povos de diferentes etnias. E tinha muito povo, gente. Tinha muito povo. Muito povo. Então, vai ter áreas que eu não sei nem explicar para você. Nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha uma cacetada de povos. Vocês já viram algum filme, alguma coisa sobre os indígenas norte-americanos? Os pele vermelhas. Vocês nunca viram nem no Pica-Pau que tem o touro sentado? A oca. Sim, aquele episódio que todo mundo odeia o Chris que fala, acho que todo mundo odeia essa de graça, aí tem que escrever uma redação sobre assim, Nossa que ele é Senhora. graça, o que é graça de graça, daí Pode ele crer. fala dos índios. Pode crer, e aí ele fala como eles se ferraram, né? Sim. E aí todo E aí, mundo tipo, fica meio eles chocado. eles comemoram, tipo, lá uma data bonita, digamos assim, mas na verdade só teve morte. A ação de graças é o dia que o peregrino europeu, né, e o indígena confraternizaram. Isso não existiu, né? Essa confraternização. Confraternização com a morte. Então, o povo norte-americano, os indígenas norte-americanos foram dizimados pelos colonizadores europeus, né? Dizimados. Assim, existe pouquíssimo indígena, assim como aqui, né? E eram diferentes tribos, então cada região do país, você tinha tribos diferentes, significa que você, não sei se a palavra tribo também é adequada, mas você está vendo que em cada região você tem um grupo étnico, você tem um povo diferente, e eles não são todos iguais, né? Cada povo, cada etnia tem um traço.
Porque se você costuma só procriar com pessoas da sua vila, né, da sua etnia, você mantém esses traços, né, na família. A gente mistura os traços quando a gente migra. Então, esses povos, eles também têm traços diferentes. Então, não é todo indígena que é igual, porque a gente tem também uma imagem de um indígena que eles são todos iguais, que eles têm a mesma fisionomia, que eles falam a mesma língua, e isso não é verdade. Então, aqui nos Estados Unidos, tinha uma cacetada de tribo indígena, cada um com a sua fisionomia, cada um com o seu idioma, com o seu dialeto. Essa gente foi absolutamente dizimada. E aí, hoje em dia, tem muita treta lá também, assim como aqui no Brasil. Aqui lá é menos, né? Aqui consegue ser ainda pior. A questão, eu fico toda hora ouvindo esse barulhinho que alguém está entrando, mas ninguém está entrando. Agora entrou. Então tá bom. A questão da terra indígena, porque os indígenas que sobreviveram, aliás, eu acho um milagre essas pessoas que sobreviveram. Né? Meu, parabéns, velho. E aí eles brigam, né, na justiça por direito de terra. E aí, não sei se vocês já viram algum filme, por exemplo, que tem uns cassinos, e aí os indígenas, né, os que são descendentes dos indígenas, são donos do cassino. Vocês nunca viram isso? Não. Então, um dia você vai se deparar com algum filme, alguma coisa assim, tipo, o cara, eles conseguiram lá uma porção de terra e constroem um cassino, aí os brancos ficam loucos. Né, porque o cara tá ganhando dinheiro, ele não tá plantando mandioca, né? Porque o branco tem aquela visão de que o indígena, se ele quiser ser indígena, ele tem que viver como 500 anos atrás. Ele não pode simplesmente preservar a sua cultura e a sua etnia no mundo de hoje, né? Ele tem que ignorar tudo o que aconteceu com ele nesses 500 anos e viver como 500 anos atrás, senão o branco não respeita. Tô cansada de branco, aliás. Aí eu vou deixar uma dica de... No último slide, os povos são escritos com a língua deles? Parece russo. Sim, são línguas deles, são escritas deles. Eu não sei, porque eu peguei isso daqui estava numa página em inglês, essa imagem. E eles têm um monte de etnia lá, eu não sei te explicar. Pior que parece russo o nome. mesmo. Parece russo. Parece mesmo, parece russo. E aí eu deixo esse filme aqui pra você, a dica de cinema, um filme velhíssimo. Nossa, eu era jovenzinha quando isso passava, que era O Último dos Moicanos. Inclusive, O Último dos Moicanos... Moicano era uma tribo, né? Sabe essa galera que usa esse corte de cabelo assim, ó? Se raspa dos lados e levanta a parte do meio? Vocês nunca viram isso, gente? Não, Os sim, punk usavam eu isso. já vi. É porque eu achei engraçado, porque, né, hoje em dia é moicano e tal. Neymar. Aí eu falei, ué. Então, mas o moicano, ele era de uma tribo, era um corte típico de cabelo de uma tribo. E aí o movimento punk nos anos 70 adotou esse corte de cabelo, né? Porque o movimento punk era um movimento de contestação, então eles adotaram esses cortes de cabelo como dos indígenas e tal. E aí você tem esse filme, O Último dos Moicanos, que inclusive O Último dos Moicanos é um homem branco, né? Que é o ator. É sensacional, gente. Ó. Caso vocês tenham interesse aí por assistir, é um filme bem antigo. Eu assisti faz tanto tempo que eu nem lembro direito. Bom, isso aqui é sobre os indígenas, né, dos Estados Unidos. Aí quando você vai para a América Latina, você tem outros povos, né? E aí você vai ter civilizações inteiras, você vai ter cidades enormes. Então aqui, você pega essa parte aqui da América Latina, ó, aqui onde hoje é o México, você vai ter uma civilização imensa chamada Azteca, que se você assistiu Chaves na sua vida, você deve lembrar das piadinhas, dos karatecas e dos discotecas. Não sei se vocês já assistiram Chaves, aqui eu sou antiga, a gente assistia muito Chaves antigamente. Até hoje eu assisto. Então tá bom, obrigada. Então você lembra da piadinha. E aí também eles têm muita influência, porque era o povo que vivia lá, vou mostrar para vocês umas fotinhos. Aí aqui nessa região que está em verdinho, eram outros povos chamados maias, eu vou explicar a diferença, né, de um império para cidades e estados, e os incas eram povos aqui da América Latina, ó, da América do Sul, perdão. Eles viviam aqui, são vários países hoje aqui, principalmente a área do Peru, mas tem um pedacinho da Colômbia, um pedacinho aqui da Bolívia, Chile, Argentina, então ele ocupa vários territórios de vários países hoje, ocupava, né? Mas era bem próximo do litoral. E depois a gente fala do nosso território, tá? Lembra que naquela época, isso aqui tudo era floresta, aqui na região, aqui tudo era floresta, a Mata Atlântica era um negócio enorme, que existia a Mata Atlântica. Vocês não sabem, mas já existiu. Bom, então vou falar um pouquinho dos maias. A civilização maia não era um império, como foi, por exemplo, a civilização dos astecas, porque eles eram organizados por cidades e estados. Vocês lembram dos gregos ano passado? Lembra? Sim. Eu lembro.
Então você tinha Troia, você tinha Atenas, você tinha Esparta, você tinha cidades-estados, né? Todo mundo ali era grego, mas cada um na sua cidade-estado. Os maias tinham uma organização similar. Em termos de cidade-estado, eles tinham grandes cidades, essas cidades eram independentes, apesar deles terem a cultura ali parecida. E eles viviam aqui nessa área, ó. Hoje isso daqui é o sul do México, Guatemala, Belize, que é um país que ninguém sabe, né, que existe, El Salvador e Honduras, um pedacinho de Honduras. Então, essa gente vivia nessa região aqui, nas suas cidades-estados, e eles tinham, e você hoje encontra muito da cultura deles ainda lá, né, nessas regiões. Se você um dia tiver a oportunidade de viajar para esses países, o que eu super recomendo, eu faria muito se eu pudesse também, para conhecer como é que fala? Ai, meu Deus, os vestígios arqueológicos dessas civilizações, né? Aqui, eu não sei pronunciar esses nomes, vocês me desculpam, eu não consigo pronunciar o nome das coisas na língua dessa gente, não consigo, é muito difícil. Vocês vão ver o que eu vou apanhar para falar o nome da capital do Império Azteca. E aí eles construíram essas pirâmides aqui, vocês estão vendo? O que vocês acham que eles faziam nessas pirâmides? Eu acho que eram templos. Ritual. E aí essas... É a religião deles. As novelas mexicanas aprenderam com isso. Aprenderam com isso. As escadarias para derrubar as pessoas, ó. Para fazer... Bom, A enfim... escadaria. Então, vocês acham que era um templo, vocês acharam certo, é religioso. Vocês percebem alguma diferença dessa pirâmide do Egito, por exemplo? Aí Do eles Egito sobem tem ponto. até quase no topo. As Né? do Egito eles não subiam. A do Egito não, a do Egito era mais era um mausoléu chiquérrimo, né? Era um lugar para enterrar faraó, e ela é pontuda, né? Essas daqui não são pontudas. Você tá vendo que a pontinha aqui em cima era onde rolavam os rituais, né? A galera ficava ao redor e aqui rolavam os rituais. Imagina que muito louco. Então você tem aqui também uma pintura da época. Olha só, eles tinham vida. Olha o que eles construíam, né? Olha o que eles construíram para celebrar. Por que isso é menos legal ou menos importante do que os gregos ou os romanos construíam nas suas religiões? Por que isso é menos grandioso? Por que isso é menos interessante? Por que isso é menos inteligente? Estou perguntando, vocês podem me ajudar, Os europeus não inclusive. tinham chegado lá ainda, professora. Então só é interessante o que o branco faz, o europeu faz. O que essa gente fez aqui não importa. Porque eles não falavam as línguas dos europeus, não acreditavam no mesmo Deus que os europeus. Então você percebe que a régua que mede o mundo, até hoje, é o europeu. O que os outros povos fazem não é tão legal, não é tão interessante, não é tão bonito, não é tão inteligente, não é tão importante. Então eles são a régua que mede o mundo. Isso é um problema, porque você não é europeu, tá? Por mais que você se ache... Eu não sei se vocês viram no grupo aquele menino que colocou que ele era alemão, que ele se sentia alemão andando nas ruas de Berlim. Cara, isso aconteceu no nosso grupo? Sim, depois você vai lá e vê a foto. Oxi. Então, porque... E aí você vai ver a cara do menino, né? Peraí, segundo, 2 ABC... Mandei aqui para vocês, gente. Vocês não vê as piadas que eu mando. Eu fico ofendida. Eu vi. Desculpa, professor. Aqui, ó, tô brincando. Ó o que ele falou. Olha o moleque. Tá vendo? Olha, eu expondo o menino. Tá, eu tinha... Sim, Amanda, o Sul foi colonizado por alemães, por isso que nossa aparência é ligada aos judeus europeus. Olha a aparência dele de europeu. Branco, de olho azul. Isso, Tá alto. perfeito. Isso. Você viu? Um maxilar largo, assim, igualzinho de um alemão. Já vocês do mapa de cima, viu? Olha como o pessoal do Sul se sente. Vocês do mapa de cima têm a aparência mais ligada com a indígena. Sabe? É uma conexão muito boa. Por isso que quando a gente do Sul viaja para a Europa, a gente se sente meio que em família, sabe? Cacá. É muito bom você estar andando nas ruas de Berlim e topar com os seus descendentes. Gente, descendente é quem vem depois de você. Então, para coroar essa merda toda... Isso. Para coroar essa merda toda, esse alemão aqui, ele ainda encontra pessoas no futuro. Bom, enfim. Então, olha só a mentalidade que a gente tem. Porque esse moleque, ele nasceu aqui. Ele é brasileiro. E ele se sente europeu. Porque a Europa é a régua que mede o mundo, né? É o padrão de beleza, é o padrão de certo, é o padrão de bom. Então, se você não quiser se sentir mal, você tem que se sentir europeu. Não, gente, você pode desconstruir isso e construir um orgulho de você ser o que você é, né?
Ai, vamos lá, aqui tem pinturas, ó, deles. Olha só, gente, você tá vendo uma pintura que a pessoa é branca. Olha que coisa incrível. Aqui também são mais vestígios arqueológicos. Aqui é na cidade de Tikal, na Guatemala. Essa eu consigo falar, essa palavra. Então, eles tinham cidades construídas. Eles tinham cidades inteiras. Da mesma maneira que na Europa tinha cidade construída, aqui na América também tinha. Os caras falaram selvagens. Mesmo os que não tinham cidades construídas, como a gente vai ver os indígenas brasileiros, eles não tinham cidades construídas porque eram povos seminômades. Mas isso não justifica o massacre dessas pessoas. Isso não justifica você entrar nessa terra e achar que ela está vazia e que você pode fazer o que você quiser. Que é o que eles acham. Aqui mais vestígios arqueológicos agora na cidade de Copán, em Honduras. E vamos falar um pouquinho agora dos astecas. Os astecas, o Império Azteca, e aí os astecas já é diferente dos maias. Os maias tinham mais cidades-estados, os astecas não. Os astecas construíram um império, né? Então, os astecas, inclusive, sempre que eles encontravam com outras etnias, com outros povos, e eles tinham superioridade, eles venciam esses povos. Então, tinha treta aqui entre eles também, né? Não é que eles viviam todos em paz, eles não eram hippies, tá? Eles eram pessoas normais. Então, os astecas, eles vão conquistar muitos outros indígenas. E o que vai ser um problema para eles na hora da colonização da Espanha. Eu já explico isso para vocês daqui a pouco. Então, aqui está o Império Azteca. Inclusive, a capital do México hoje, que é a cidade do México, era a capital do Império Azteca, cujo nome eu não consigo pronunciar, e para ajudar eu ainda não... Deixa eu tirar esse gordinho daqui. Aqui, é esse nome, gente. Ó, Tenochtitlan. Não sei falar, Tenochtitlan. Tenochtitlan. Não sei. Era uma cidade com mais de 30 milhões de pessoas, né? Era a maior cidade do mundo na época. A cidade capital. Hoje em dia. A cidade capital do Império. Mas olha só, o europeu chegou aqui e julgou todo mundo de inferior. Essa cidade aí, cujo nome é impronunciável, Tenochtitlan, que eu tenho muita dificuldade de falar, desculpa, era a maior cidade do mundo na época. Era a maior cidade, inclusive, que as maiores cidades europeias. Não é brincadeira. Tinha mais gente e era maior do que Paris e Londres, que eram as maiores cidades da época na Europa. Essa cidade era maior. E aí você pega os relatos dos europeus falando dessa cidade, os caras ficaram impressionados, porque era uma, desculpa a palavra, uma puta cidade. Né? Não era uma cidadezinha qualquer. Então os caras tinham água canalizada, andavam de barco pela cidade. Era uma coisa louca. Era uma cidade enorme, super complexa, super organizada. Então, assim, e funcionava. Olha só, gente, isso existia nesse continente. Essas pessoas existiam, elas tinham a vida delas. E aí elas foram conquistadas. E a justificativa da conquista desses povos é que eles são selvagens, é que eles são inferiores. Isso é racismo. Toda vez que eu vejo um branquelo, um brasileiro falando que graças aos europeus eu não sou índia, eu falo, meu Deus do céu, como a pessoa consegue ser tão racista e achar que é uma pessoa boa que vai pro céu? Porque isso é racismo. Você menospreza, e a gente menospreza essas pessoas. Eu acho um milagre aqui no Brasil que ainda tenha tribos, né, que ainda existam indígenas, e que essas pessoas ainda não resistem, porque faz 500 anos que tentam matar essa gente. Como se eles não fossem gente. E mesmo que fosse bicho, mesmo que fosse qualquer outro animal, não justifica o assassinato em massa de seres vivos, né? Gente, é uma coisa que não entra na minha cabeça. Se entrar na de vocês e você quiser me explicar, eu agradeço. Porque na minha não entra. Aqui, ó, isso aqui também são. Você tá vendo que os astecas também tinham piramidinhas, ó. E também era para fazer ritual, também eram coisas ritualísticas, né? Religiosas. E aí tem um desenho de um códice. Códice era a linguagem, o meio de comunicação asteca, porque eles tinham um meio de comunicação. Nossa, que incrível, né? E aí isso é um códice asteca. O que vocês estão vendo nessa imagem? Um sacrifício ou uma punição. É um sacrifício, não é punição. É sacrifício mesmo. Então os astecas e os maias também tinham esse hábito, né, de fazer sacrifício humano para os deuses. Esse aí é aquele bagulho do sol não nascer, se eles não pegassem o coração? Eu acho que eles sacrificavam por várias razões. Eles sacrificavam nos festivais religiosos, eles podiam sacrificar para ter uma boa colheita, eles podiam, de repente, não tá chovendo, faziam um sacrifício para agradar os deuses. Então, fazer sacrifício era uma coisa...
Normal. Isso aqui é bizarro pensar nisso. Você acha que essa questão deles fazerem sacrifício humano para os deuses, né? É uma questão que os torna tão inferiores assim, tão animalescos assim, que justifica você matar essas pessoas? Não, porque na Europa não, na África, tinha o Egito que fazia a mesma coisa e ele não aconteceu a mesma coisa com eles. Eles vieram bem antes, mas eles também faziam isso. Os vikings, os povos bárbaros, os povos nórdicos europeus não faziam sacrifício humano? Eu acho que poderiam ser até piores do que esses daí. Vocês já assistiram Na a série verdade. Vikings? Já parte dela, não toda, mas parte dela sim. Então, os povos nórdicos, né, verdade. norte da Europa, todo aquele bando de gente loira, linda, de olho azul, também fazia sacrifício humano. Nos seus festivais religiosos, não tá chovendo, a colheita está ruim, vamos fazer um sacrifício humano. Também faziam sacrifício humano. Sabe mais quem faz sacrifício humano? Europeu, quando põe herege na fogueira e queima eles vivos para todo mundo ver em praça pública. Isso também é um sacrifício humano, né? Não? Sim. Sim. Então, Mas quando um acho que- europeu faz sacrifício humano, quando o europeu queima um ser humano vivo na fogueira, aí é bonito, aí pode. Tava faltando luz. Então, assim, quando eu faço, eu tenho minha razão, então é certo. Quando os outros fazem, é feio. Você percebe? E tudo que essa gente faz, não importa o que eles façam. Não importa o que eles façam, eles são inferiores e ponto, porque eles não são brancos, eles não são europeus, eles não têm a justificativa que eu tenho para fazer o que eles fazem. Então eles estão errados. E a gente pensa assim até hoje. E isso me assusta. E eles faziam mesmo sacrifício humano. E não era uma coisa tão ruim assim na cabeça deles. Se você assistir a série Vikings, você vai ver que é bem parecido essa questão do sacrifício humano. Um cara ser sacrificado pelos deuses, para os deuses, não pelos deuses, né? É claro que tinha, é óbvio que eu imagino que as pessoas sentiam medo, mas era uma honra para você ser sacrificado pelos deuses. Na série Vikings isso fica muito claro, tem um cara lá que se voluntaria, eu quero, né? Porque eu quero ser sacrificado. Entre os maias tinha até um festival que os guerreiros lutavam e o vencedor de que ganhava de todo mundo, ele é o cara mais forte, mais pica das galáxias. Então ele vai ser o cara sacrificado para os deuses. Então ele lutava contra todo mundo, ele batia em todo mundo e ele ganhava para ser o sacrifício para os deuses. Para ele era uma morte honrosa. Doido, né? Mas é da cultura dos caras. Não tô dizendo que eu acho bonito isso, mas também não acho bonito pôr gente na fogueira, também não acho bonito, né, um monte de coisa. Não acho bonito escravizar pessoas na África. Não acho bonito estuprar mulheres. Mas aparentemente só o que os indígenas faziam que era feio. Que o europeu faz é bonito, tem uma justificativa. Eu ia falar um pouquinho dos incas. Ai, gente, os incas é uma coisa muito louca, porque dá pra gente fazer esse rolê de ônibus e trem. Eu já vou ensinar pra você. A gente já entra aqui, aproveita que tá no Google e faz já o rolê. Então aqui, os incas eram povos que viviam aqui na América do Sul, bem pertinho da gente, tá? Aqui é onde dá para fazer o rolê, que eram as grandes cidades, assim, né, que eram as capitais e tal, que é Cusco e Machu Picchu. O Império Inca era um império sensacional, em termos de conexão, né, tinha estrada, eles tinham esquema de mensagem, de correio, então, assim, os caras era um império muito organizado, que também vai ser dominado pelos europeus. Aí tem algumas fotinhos, né, essa é a região das Lhamas, né, isso aqui é uma lhama, esse bichinho com as pernas tortas aqui. E essa é uma foto que não tá muito boa aqui, porque eu ampliei, aí ficou os megapixels tudo espalhado, né, de Machu Picchu. Machu Picchu é essa cidade aqui, agora dá para ver melhor, né? Machu Picchu foi uma cidade que ficou coberta, porque os europeus vieram, destruíram o continente inteiro, e aí a natureza se refaz quando não tem interferência do homem, né? A natureza se refaz. Você pode ver que às vezes no meio do asfalto, assim, na calçada, tá nascendo plantinha, né? Tá nascendo um matinho. Então essa cidade, ela foi coberta por mato. Ficou anos e anos, séculos, se não me engano, completamente coberta. Até que um explorador estava explorando a região e descobriu essa cidade. Hoje é uma cidade turística, lá pro Peru, fica no país chamado Peru, e você não entra na hora que... Ela não fica aberta, ela é um parque, então você tem que pagar para entrar, para visitar. E eles estão até controlando hoje em dia o número de visita, porque muita gente vai visitar e acaba desgastando, né? E eles querem preservar, então hoje em dia eles limitam um pouco o número de pessoas que visita.
tem um problema muito grande com o ser humano, que o ser humano vai num lugar histórico e o ser humano quer arrancar um teco da parede do lugar histórico para levar para casa. Quer levar um pedacinho, que nem lá na Seja- Muralha da Levar China. um pedaço da pedra Exato, também, né? exato. Então, tem vários lugares do mundo que as pessoas têm problemas para conservar, tipo em Roma, na Itália, a Muralha da China, esses caras aqui no Machu Picchu, no Peru. Tipo, gente, pelo amor de Deus, para de tentar arrancar um pedaço, porque você vai destruir o negócio. Aí você vai ter só um pedaço de pedra de uma coisa que não existe mais, não tem significado nenhum. Só tem significado porque está aí até hoje. E aí o ser humano tem um pouco de dificuldade de entender, né, que é um patrimônio histórico. Então, eles estão tentando preservar, e eles estão certos, né? Preservar o que eles têm ali no país deles, né? Da cultura deles. Aí eu tenho mais uma fotinho. Ah, que bonitinhos. Na América Latina, você tem muito, né, descendentes, né? No México, depois a gente vê. Quando você vê jogo de futebol, por exemplo, você vê os jogadores da Bolívia, jogadores do Peru, jogadores mexicanos, jogadores do Chile. Você tem bastante jogadores que têm uma fisionomia mais indígena, né? Aqui não. Aqui o povo foi massacrado sem dó, né? Olha o Nenê, ele ama, que fofinho. E dizem que é um frio do dedéu, né? Porque a área vai subindo, é frio, não é? Por isso que eles têm essas roupinhas bem quentinhas, assim. E aí vamos falar um pouquinho dos nossos indígenas, né? Assim como na região dos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente tinha uma cacetada de nação indígena. Quando eu falo nação, eu falo pessoas que compartilham um sentimento de pertencimento. Nação não é país, lembra que estado é uma coisa e nação é outra. Esses caras, eles não tinham um estado organizado, não tinham presidente, não tinha burocracia, não tinham um exército permanente, não é isso. Mas nação porque eles eram do mesmo povo, da mesma etnia, e eles tinham aquele sentimento de pertencimento. Então, estudar indígenas aqui no Brasil também é bem complicado, porque são muitos povos. Né? E aí você tem aqui, ó, no litoral, tem os Guarani e os Tupis, né? Tupi-Guarani, que geralmente é o que a gente mais conhece, né? Os Tupis e os Guaranis, que eram povos mais do litoral, que foi os primeiros povos que os europeus tiveram contato. Para piorar, era uma gente tranquila ainda, né? E dó. Queria que eles fossem mais violentos, porque aí tinham apanhado menos. Então, você tem vários tipos. Hoje em dia, com esse negócio da Covid, você anda ouvindo, eu pelo menos vi umas reportagens sobre os Yanomamis, né? Que é essa gente que mora aqui em cima. Então, ainda tem Yanomamis, tem as terras indígenas aqui na região da floresta, que hoje está sendo devastada pelo atual governo, porque na cabeça dessas pessoas, índio não é gente. Índio tem que viver a vida que a gente vive, índio tem que vir viver na cidade, acordar às 6 horas da manhã, pegar 2 ônibus, pegar Covid no ônibus e morrer de trabalhar. Ele não pode ter direito de viver na terra dos antepassados dele em paz. Não, não pode. Né? E aí eu tenho que destruir toda a floresta. E ainda, tipo, trabalhar até, sei lá, 100 anos de idade também, isso, né? E, tipo, isso. continuar mais, né? Isso. Ele não pode ter a religião dele, ele não pode morar na casa dele, não, ele não pode. Ele tem que sofrer que nem eu. A vida dele tem que ser uma merda que nem a minha. É isso. Né? Fora que as áreas de floresta, eu quero devastar tudo para poder fazer criação de gado para um monte de velho branco que não vai comprar terra nenhuma, vai simplesmente tomar essas terras, ganhar dinheiro vendendo carne para o exterior. É isso, né? Mais os europeus. Isso. Pois é. Então, assim, é isso. Nosso país é uma grande fazenda dominada por um monte de velho branco que só quer fazer dinheiro, independente de qualquer coisa. Então, os indígenas têm uma questão muito pesada para enfrentar aqui. Se vocês acompanham minimamente, vocês sabem que as pessoas falam de indígena, né? E os Yanomami estão sofrendo muito, porque... Primeiro, por 2 razões. Primeiro, porque tem muitas missões evangélicas que vão lá evangelizar esses indígenas e que falaram para os indígenas que não podia tomar vacina. Então, teve indígena que se recusou a tomar vacina. Então, teve indígena que adoeceu por causa disso. Teve indígena que adoeceu porque não teve recurso. Enfim. Os caras não têm dó, nem piedade com essa gente. Até hoje, né? Então, tinha milhões de indígenas no Brasil, quando os europeus chegaram. Hoje você tem o quê? Acho que uns 25 mil, quer ver? Professora, e o bizarro disso é que eles estavam aqui antes de todos nós, né? E, tipo, essa população tipo, não tem o mínimo de respeito e, tipo, cuidado. Não. Pelo contrário. Pelo contrário. Não só eles não são respeitados, como eles... Passar por cima deles é uma justificativa. As pessoas acham um absurdo o indígena ter terra para eles viverem. Tá? Vamos lá, quantos povos aqui, ó? Censo de 2010. Segundo o censo de 2010,
0,47% da população do Brasil é indígena. Tá? Nossa. Não é nem 0,5%. Aqui, ó, segundo o censo de 2010, são 817 mil, proximamente 818 mil indígenas. Isso daí é ninguém, né? Nada. Aí Menos eu que a tava... São Bernardo. Oi? Menos que a cidade de São Bernardo. Bem menos. São Bernardo tem 1 milhão, né? Aqui, ó, segundo o censo, ó. Aqui ainda vivem no país mais de 300 etnias, 300 povos indígenas. E eles falam mais de 270 línguas. Que os tupinambás falam uma língua, os guaranis outras, o Yanomami outra, os tupiniquim outra, os chavantes outra. Então, assim, é muito complexo, é muita gente que fazia muita coisa, que tinha suas vidas. Só que eles não formaram cidades aqui porque os indígenas eram povos seminômades. Eles estabeleciam suas pequenas vilas, né, e exploravam a região. Quando aquela região ia ficando improdutiva, eles iam embora procurar outra região. Então, eles fixavam residência por um tempo. Tem um cara, que eu não vou nem citar o nome dele, porque toda vez que eu cito o nome dele, me estoura uma úlcera no estômago. Ele escreveu um livro, e ele falou que se mesmo que os europeus não tivessem chegado no Brasil, as matas brasileiras teriam sido destruídas pelos indígenas, porque os indígenas chegavam, quando eles iam ocupar uma pequena região ali para poder construir suas vilas, eles queimavam aquela região para construir sua vila, plantar e tal. E aí ele fala que os indígenas iam destruir toda a mata do Brasil eventualmente um dia, de qualquer jeito. É um nível de hipocrisia que eu tenho vontade de socar essa pessoa. Porque o indígena, ele fazia isso, realmente, ele desmatava uma região, e depois ele ia embora para outra região, e aquela região ficava ali, e aquela região se refazia com o tempo, né? Não foi o extrativismo predatório do europeu, que matou, destruiu. Ele compara a destruição do europeu, ele fala que o indígena ia fazer o mesmo. Esse é o nível do ser humano hoje no Brasil. Isso é um brasileiro que escreveu um livro, e ele argumenta isso contra os indígenas no livro dele. Ele teve coragem de fazer isso. Sim. É o mesmo cara que escreveu o mesmo livro, um capítulo sobre os africanos, e ele fala que os africanos já se escravizavam na África, e que, portanto, meio que ele passa pano para europeus, assim, os europeus não fizeram nada demais, eles fizeram o que os africanos já faziam. Então, assim, como os africanos, entre eles na África, tinham o hábito de guerrear, né, entre as tribos, e se conquistar e se escravizar, o europeu fazer isso, tudo bem, beleza. Isso é tipo... Eu acho que não tem nada a ver, porque, tipo, eu sou brasileira, eu posso falar mal do Brasil. Você que é europeu, você não tem direito. É a mesma coisa, eles faziam entre eles, mas era uma coisa deles. Fica o europeu veio lá e não sei aonde, pra se intrometer no meio, achar que pode fazer a mesma coisa e ainda tirar o povo de lá. Isso. E é um brasileiro Basicamente que está tá justificando. justificando o erro com erro. Basicamente. É tipo assim, sei lá. Que nem os portugueses, eu vi no site dos portugueses defendendo a colonização. Eles falavam assim, porque as terras foram... Portugal e Espanha dividiram as terras entre eles. Então, o ouro, as riquezas, eram direito deles de explorar. Eles não enxergam a população indígena como gente. Ou então já vi um argumento assim, mas eles não usavam todo aquele ouro. Então, tipo assim, eu entro na sua casa e pego alguma coisa que você não usa há muito tempo, beleza, então. E se nesse meio do caminho eu matar seu pai, estuprar sua mãe também, beleza, porque foi isso que vocês fizeram e vocês justificam. Esse assunto me dá gastrite. Gastrite. Agora, você imagina o que não é ser indígena. Que fácil que deve ser. Muito fácil. Fora as linguagens também, né? Imagina só, cada uma desses povos, dessas etnias, falam uma língua diferente, tem um dialeto ali, um idioma diferente. Só o tronco tupi, você tem diferente, então você tem um tipo, né? Você tem uma etnia, que são os tupis, e dentro dessa etnia você tem troncos, né, que eles falam, né? Eles falam, tem uma etnia, e dentro dessa etnia tem idiomas diferentes. Então, você tem o Tupi-Guarani, é um dos idiomas. Inclusive, se você quiser estudar letras na USP, por exemplo, você pode optar por estudar Tupi-Guarani. Você pode estudar inglês, francês, espanhol, mas você pode estudar Tupi. Tem gente que estuda Tupi na faculdade. Ou você tem
esse monte de outro idioma. O Tupi-Guarani era mais predominante porque eram povos maiores que viviam na área litorânea, mas você tem um monte de idioma de uma etnia. Imagina todas essas etnias. Olha a variedade de gente, de coisa que eles faziam, né? Mas não é gente, né? Vocês lembram disso? Quem foi Vocês lembram na Pinacoteca que a gente foi no 9º ano? Sim. Sim. Lembra? Vocês lembram desse quadrinho? Desse especificamente não. Esse quadrinho Mas tá eu lá vi na, alguns similares. tá lá na Pinacoteca. Isso daqui é uma visão europeia sobre a população indígena. A gente chama isso de etnocentrismo. Etno é de etnia, de povo, e centrismo é de centro. Então, é uma visão que você põe no centro a visão do seu povo. Né? Esse europeu, que eu não lembro o nome dele, que pintou esse quadro, inclusive, ele nunca chegou nem a vir para cá, para a América. Ele pintou isso com base no que ele ouviu falar. Então, você vê que a galera... Bem brancos até. Então, o indígena é meio branco, né? Meio alto. O indígena tem um maxilar largo, né? Mas o que mais chama a atenção disso tudo é esse churrascão de gente. Não acredito que vocês esqueceram desse quadro do 9º ano. Olha esse churrascão de gente. Porque existiam povos aqui na região do Brasil que eles faziam antropofagia. Não é canibalismo por canibalismo. Eles comiam carne de gente, comia. Mas era assim, não era, que delícia, vou comer um braço de uma pessoa. Eles acreditavam que quando eles guerreavam com outras tribos e eles venciam guerreiros que eram muito fortes, muito rápidos, muito inteligentes, eles acreditavam que se eles comessem a carne daquela pessoa, ele absorveria as habilidades que aquela pessoa tinha. Você é o que você come. Mais ou menos isso. Isso chama antropofagia, não é canibalismo, não é a pessoa louca que come carne de gente porque é uma assassina psicopata. Então, quando eles tinham acesso a alguém, nossa, aquele cara era rápido, veloz, inteligente, a gente venceu esse cara. Então, a gente vai fazer um ritual religioso, né? Vai se alimentar da carne desse cara para absorver as qualidades que ele tinha para a gente ficar mais rápido, para a gente ficar mais inteligente, né? Isso chama antropofagia, isso não chama canibalismo. Pode ser bizarro, não estou dizendo que eu não acho bizarro comer gente. Só que na cabeça dessas pessoas, quando você vive em determinada cultura, aquilo é normal para você. Da mesma maneira que era normal para o europeu nessa época, pegar herege, pôr na fogueira e queimar em praça pública, queimar mulher. Era normal, né? Muito bem. Trouxe aqui uma outra imagem. Esse aqui é um pintor alemão que chama Rugendas, e o Rugendas esse chegou a vir para a América, mas bem depois, tá? Não na época de 1500, ele veio em 1800, mais ou menos. Então esse pelo menos viu o que ele desenhou. Então eu trouxe duas imagens aqui para vocês, essa da natureza, olha que coisa linda. Lindo mesmo, hein? Eu acho lindo. Ainda existia isso em 1800? Sim. Sim. Calma que o capitalismo selvagem... Em 1900. Sem dúvida nenhuma, o século XX destruiu o que tinha de Mata Atlântica, né? O que sobrou. E agora estão destruindo o Pantanal, estão destruindo a Amazônia. Mata Atlântica, gente, a região de São Paulo, a região onde a gente mora, era tudo mato. Tudo mato. Hoje Professora, você o mais tem... louco é que antes eles vieram aqui e destruíram, né? Hoje em dia, fora aqui do Brasil, tem um monte de gente querendo defender, não sei o quê, não destrói a Amazônia. Sim. Não, beleza, tá certo defender, não destrói a Amazônia, mas Não, tipo... sim, tá certo. Mas tipo, sim, seus antepassados... O que me irrita de europeu, na verdade... Eu não acho que um moleque de 17 anos, que nem você hoje, aí, vocês têm 16, 17 anos, eu não acho que um moleque de 16, 17 anos no Portugal tem culpa da colonização. O que me irrita é que ele aprende que eles estavam certos, que eles fizeram um favor e que eles são maravilhosos. Isso me irrita. O que me irrita é que essas pessoas não reconhecem que os antepassados deles fizeram coisas horrorosas. O que me irrita é que eles não reconhecem a herança que eles têm, que é uma herança muito legal, né? É muito dinheiro que você herdou. E a gente não. Que nem o cara de português que eu discuti, lá vem você falar de escravidão. Vem ser preto aqui no Brasil, então. Vem morar na periferia aqui, pra polícia entrar na tua casa e atirar no teu filho de 8 anos. Então, essas pessoas, elas acham que é tudo culpa nossa, que é tudo que eles fizeram. Então, isso que me irrita. Porque o passado é o passado, você não muda o passado. Outra fotinho, outro desenho do Rugendas, né? Isso daqui já é 1820, ó. Ele, além da questão da natureza, ele está mostrando o povo, né? 1820, o Brasil não era nem independente ainda, e mesmo que fosse, né? Isso aqui são escravos, né? População escrava. Que ele está desenhando aqui.
Muito bem, quando acabar a pandemia, ou se você for muito, muito, muito cuidadoso, você pode visitar o Itaú Cultural. Esse seria um passeio muito legal de se fazer. O Itaú Cultural fica na Avenida Paulista, pertinho da estação Brigadeiro, eu acho. Mas tá aí, ó, Avenida Paulista 149. Itaú Cultural é o espaço do Banco Itaú. O Banco Itaú é bonzinho? Não, o Banco Itaú não quer pagar imposto. Aqui no Brasil, se você faz isso, se você constrói espaços culturais, você tem abatimentos maravilhosos no imposto. E aí você compensa mais você manter um espaço cultural do que pagar imposto. Então tem vários bancos que têm espaço, né? O Itaú tem esse espaço cultural, a gente tem lá tem o Instituto Moreira Salles, que é do dono do Bradesco, que também fica na Paulista. Você tem, por exemplo, o Espaço Porto Seguro, que é da seguradora, né, a Porto Seguro. Então, esse agente faz espaços culturais para não pagar imposto. Pelo menos a gente termina aí com uns lugares bonitos para ver. Esse Itaú Cultural, ele tem um acervo enorme sobre a história do Brasil. Então, todo mundo que veio aqui, e todo mundo que estava aqui e desenhou, desde o Brasil Colônia até mais ou menos o começo da República. Então, você tem gravuras, você tem charges de época, você tem um monte de coisa. Você tem mapas. Aí você vê, assim, o mapa do Rio de Janeiro de 1600. Tinha uma igreja, assim. Aí você meio que pensa como é hoje. É muito legal. Então, se um dia você tiver oportunidade, e pode ir que é grátis. Grátis. Não tem almoço grátis no capitalismo, né? O Itaú ganha muito abatimento de imposto. O importante é que você não vai pagar para entrar. Tá? Então, é um passeio que vale a pena, você só vai gastar o metrô. Não deixe de ir. Muito bem. Vocês estão aí, que ficou um silêncio? Eu tenho a impressão que eu estou sozinha. Não, a gente está aqui, professor. Beleza. Calma. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho da conquista espanhola. Primeiro a gente tem a região dos astecas, né? A região dos astecas foi conquistada por um espanhol e por seus, né, homens, chamado Hernán Cortés. Então, em 1519, os astecas foram massacrados, né? E os astecas têm uma história muito louca, porque tem gente que acredita que, tipo, os astecas tinham uma lenda de que eles iam receber a visita de um deus, e aí quando chegam os europeus, eles falam, mano... E os astecas foram meio que legais com essa gente, né? Eles receberam os europeus. E aí os europeus usaram essa hospitalidade toda contra eles, né? Lá nos Incas, aqui embaixo, quem destruiu foi um conquistador chamado Francisco Pizarro. Pizarro é espanhol. Em 1532, os astecas resistiram bravamente dentro da floresta, mas eles foram derrotados finalmente em 1572, né? Perdão, os Incas. E aí o último líder Inca é um cara muito famoso, chamado Tupac Amaru. E aí você tá vendo o Inca e o rapper. Tupac Amaru foi um líder, o último líder Inca, que é esse moço aqui. E aí, por alguma razão, a gente teve um rapper que chamava Tupac Amaru Shakur. Pelo amor de Deus, não confunda. Porque toda vez que eu falo Tupac Amaru em sala, tem um mano do rap que acha que é o rapper. Por isso que eu já botei, para deixar bem claro que tem dois. O último líder Inca e o rapper, que foi assassinado em 93. Por que esses nativos perderam, né? Por que os nativos da América, eles eram muito menos, né? Os europeus eram muito menos numerosos e eles perderam. Então a gente tem algumas razões que explicam, né? Os europeus tinham superioridade bélica, os europeus se aliam a tribos inimigas. Lembra que eu falei lá dos astecas, que os astecas dominavam outros povos? Aí os europeus iam nesses outros povos que eram dominados pelos astecas e faziam, vamos lá destruir os astecas. E esses povos ajudaram os europeus a vencer os astecas, né? E não que eles foram retribuídos com muito amor depois, mas eles não tinham noção, né? Eles se aliaram, tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, e aí eles acabaram pagando um preço por isso depois. Os europeus destruíam a agricultura dos povos, então tacava fogo, destruía os alimentos das pessoas. Então eles começaram a destruir esses caras, fazendo esses caras passar fome, né? E no meio de tudo isso, de não ter comida, de estar passando fome, você tinha as guerras, né? E aí eles vão submeter indígenas a trabalho escravo, a trabalho forçado. Então você tem relatos de indígenas que se suicidavam. Mas o que mais matou gente, e a gente comentou isso na aula passada, foram as doenças. O que mais matou, varreu os indígenas da América, foram as doenças que os europeus trouxeram, tipo a varíola. Os indígenas não tinham um sistema imunológico, e acabavam morrendo. Imunidade de rebanho, como a gente viu aqui no Brasil agora também, com o nosso atual governo, não se conquista dessa maneira, deixando as pessoas doentes, elas morrem. Tô sendo muito irônica hoje? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Mas é verdade.
né? Não é assim que se constrói a imunidade de rebanho. Aí, falando em peste, em doença, eu recomendo esses livros para vocês. A História e Suas Epidemias. É um médico, tá? Não é um historiador, ele é um médico. E ele escreveu 3 livros sobre epidemias e doenças ao longo da história. Esse é o primeiro. E é muito legal, assim. É complicado falar muito legal, né? Morrendo de medo de morrer entubada, falando é muito legal. Mas é muito interessante. Quando todo esse negócio de epidemia começou no passado, eu li os 3, eu baixei os 3, eu li os 3. Se vocês tiverem interesse, a gente conversa para eu passar para vocês. Aí vocês podem colocar no Google Play para ler, pode ler em PDF. E é muito interessante. Assim, ao longo da história, epidemias e como isso acontece, né? Como isso destrói realmente civilizações, assim. Muito complicado. E vamos lembrar que, para a Igreja Católica, lembra que a gente está no contexto da Reforma Protestante. E para a Igreja Católica, esse monte de gente que está na América é um negócio muito legal, porque a Igreja Católica fala, meu Deus, quanto católico em potencial. Então, a igreja, especialmente nos territórios portugueses e espanhóis, que eram 2 coroas extremamente católicas, a Igreja Católica vai mandar as expedições jesuítas, né, as missões jesuítas. Né? O jesuíta é um padre missionário, né, um cara que viaja para terras distantes para catequizar aqueles povos, para aprender um pouquinho sobre aquele povo e catequizar aquele povo. Então, vai ter muita treta da Igreja Católica com o colono, porque a Igreja Católica catequizava os indígenas, e aí o colono queria escravizar os indígenas, e a Igreja Católica fala, não pode, e aí eles vão ter treta entre eles, né, porque um quer escravizar, o outro não quer escravizar porque quer transformar em católico, porque a Reforma Protestante está avançando. Então, você tem essa questão. Porém, para a Igreja Católica, o indígena que não aceitava o Evangelho, aí sim ele poderia ser escravizado, porque, segundo a Bíblia, povos bárbaros que não aceitam a verdade podem ser escravizados. Que bonito. Então, foi mais ou menos assim. Tanto que a escravidão indígena gera muita polêmica durante todo o período de colonização, e a Igreja Católica vai conseguir acabar com a escravidão indígena muito antes da escravidão africana. Né? A escravidão indígena é abolida em 1700 e alguma coisa, agora eu não vou lembrar o ano exato. Porque os católicos queriam os indígenas para ser católico. E hoje você tem o contrário, hoje você tem protestantes que vão catequizar os indígenas lá nessas regiões e influenciam a tomada de decisão desses indígenas de tomar vacina ou não. Minha gente. E aí, alguma pergunta? O que vocês querem falar, Capro? Achei tensa a aula de hoje. São gente, né, Ju? Porque, tipo, é bizarro saber como as pessoas que moravam aqui, que já, tipo, estavam aqui, sofreram tanto por pessoas que, tipo, vieram do nada, assim, sabe? E que se acham no direito. E até hoje, E sofrem com isso. E se acham no direito até hoje. Mas aí você também agora repara, né, com essa aula e a aula passada sobre países que têm um alto índice de desenvolvimento, tem um IDH maravilhoso, geralmente são países da Europa, os Estados Unidos também, aí você percebe como é que eles conseguiram ficar tão ricos assim, ter um IDH maravilhoso. Explorando os por outros. que eles, né? Por que eles têm a coisa tão maravilhosa? Assim, por que a gente tem a vontade de visitar, querer a mudança moral lá, porque tem condições melhores? Por quê, né? Por quê? O capitalismo europeu, a consolidação do capitalismo na Europa só foi possível graças à exploração dos territórios na América e à escravidão. A gente vai conversar melhor sobre isso na aula que vem, que eu vou fazer um negócio aqui. Não sei como, acho que eu vou fazer no papel e tirar foto, porque não é um tipo de coisa que eu tenho habilidade para fazer no computador. Mas foi muito dinheiro, pois não? Eu tava fazendo um trabalho de filosofia, aí tinha uns textos para ler anexo. Aí eu fui ver sobre uma teoria lá, eu nem sei de que país eram os caras, mas devia ser branco também. Que eles estavam assim, ó, que o melhor seria a gente fazer um sacrifício necessário para que as outras pessoas para que tenha uma melhora nas outras pessoas. Aí eu fico tipo, então você vai fazer com que outras pessoas sofram para a maioria ficar bem, como se a minoria não importasse. Não, e como se tipo, ele queria matar o povo para poder melhorar o país? É tipo isso? Então, mas peraí.
tipo, você deixasse as pessoas, tipo, meio que prejudicasse essas pessoas para favorecer a maioria. Eu li Tá aquilo, justificando o sofrimento de pessoas, dizendo que esse sofrimento gerou melhoria para outras pessoas. É isso que ele está isso, argumentando. Só que a questão é que, na época, os indígenas da América, os povos nativos da América, não eram minoria, né? isso é o Pelo pior, contrário. né? Falei para vocês, mostrei para vocês. A cidade, onde é a cidade do México hoje, era a capital do Império Azteca. E era a maior cidade do mundo. Era maior que Paris, professor. era maior que Londres. Pode falar. Eu tô procurando um livro professor. aqui. Por que eles chegaram, os indígenas meteram flechada neles, que nem os sentinelas do norte? Chega perto, os helicópteros já chegam lá metendo flechada pra cair, pra matar mesmo. Eu acredito que a gente teve muitos povos, né? Então teve povo que recebeu assim. Mas teve povo que os caras chegavam e aí aquele povo adoecia. Acabou. Ou então os caras chegavam e tacavam fogo nas suas plantações. Você não tem comida. Não tem como guerrear com fome. Não, e doença. Gente, é muito claro, todo lugar onde você estuda hoje em dia, as doenças. Você tem relatos de regiões na América Central que o europeu chegava. Primeiro que assim, o europeu chegou, você fica meio assustado. Você vê que não é da natureza humana ser horroroso, ser ruim, ser louco, matar. Né? Eles foram ver qual que era daquela gente. E os caras vinham doente, tem relatos na América Central de etnias inteiras, de povos inteiros, assim, de vilas inteiras devastadas pela varíola. Os caras morriam rodo. Os que não eram escravizados, né? E aí lembra que eu mostrei para vocês na aula passada aquele gráfico. Vocês entenderam aquele gráfico que eu mostrei do DNA? Deixa eu mostrar de novo. Ah, sim, lembro. Né? Peraí que tá compartilhando. Ih, bagulho lento. E eu quero achar a carta do Pero Vaz de Caminha, não tô achando. Daqui a pouco eu vou abandonar um segundo vocês, vou procurar essa carta. Ó. Tá aqui, ó. Ô, Jesus. Agora sim, aqui, ó. DNA brasileiro. Minuto que meu computador tá... Ai, não, ele não abre assim. Tem que abrir no Paint. Esse computador tá ruim. Usar ele o dia inteiro durante um ano fez mal pra ele. O professor é o mesmo que essa... Ele ficou doente. Não, não é aquele que eu usava na escola. Esse é outro. Eu tive que arranjar outro para trabalhar no passado. Você falou, é verdade. Você trocou, Porque aquele outro eu tinha vontade de chorar. Eu ficava assim, meia hora esperando abrir o Google Chrome. Eu ia morrer com aquilo. Tem condições aquilo. Tadinho, esse computador ficou doente também. Aqui ele tá aposentado aqui. Ó, vamos lá. Se você olhar aqui, é que eu tô sem... Aqui, ó. Projeto que investiga genoma dos brasileiros. Então, o que eles fizeram? Eles separaram, né, o DNA, tem o lado da mãe e o lado do pai, e eles fizeram uma análise da sua descendência, né, de brasileiros. Se não me engano, foram, acho que 15 mil pessoas, e eles estão fazendo o objetivo é de fazer com mais gente. Então, olha só, a herança materna, tá? Aqui, ó, herança materna, beleza? E não era essa a coisinha que eu queria, era de lado, mas tudo bem. Aqui, herança materna, ó, da mamãe. 36% do DNA é africano, 34% do DNA é nativo americano, aí você tem um pouquinho aqui da Ásia, e 14% do DNA que vem da mãe é europeu. Olha o DNA do pai. 14,5% é africano. 75% é europeu. E o indígena, o nativo americano, é nem 5% aqui, ó. O que isso significa? Que nós somos resultado da violência, da escravidão e do assassinato do homem indígena e africano e do estupro das mulheres africanas e indígenas. Essa é a grande democracia racial que a gente tem no Brasil. Não é bonito? Ai, professora. Deu bad, né? Deus. E não é coisa da minha cabeça. A professora é comunista. Ela fala isso porque ela é comunista. Não, tá no seu DNA. Está no nosso DNA. Não é uma coisa que eu tô falando porque eu quero, porque eu inventei, porque eu sou comunista, porque eu sou louca, anarquista, sei lá, porque eu sou lésbica, né? Não. Está no seu DNA.
Tá? A violência da colonização está no nosso DNA. Não é só um argumento meu. E aí eu queria achar a maldita carta do Pero Vaz de Caminha. Vão digerindo aí, gente, um minutinho, enquanto eu procuro. Podem bater um papo, como é que vocês estão? Eu tô bad depois da... Espera aí, rapidinho. Meu Deus, eu esqueci de separar. E agora eu não sei onde tá. Inferno. Espera aí, que eu já venho. Gente, conversem. Eu vou até parar de gravar, que ninguém é obrigado a passar por isso. Ah, não, eu tenho que gravar porque eu tenho que provar que eu trabalho. Espera aí, gente, eu já venho. Dá até um negócio ruim saber que isso realmente aconteceu. Negócio ruim, eu tô chocada. Eu tive esse choque lá passada, quando ela falou a primeira vez. Ai, mano, porque é foda saber que, tipo, isso realmente é provado, sabe? Ai, é muito ruim. E que todo mundo ainda por cima é fruto desse tipo de coisa, né? Aí tem gente que acha, aí tem gente que ainda, vamos dizer assim, fica fazendo preconceito, fica fazendo racismo contra as pessoas, sendo que tem DNA de outros povos dentro dela, de outras etnias, né? Tem Aí gente a que pessoa tem fica orgulho de ter achando, DNA né? europeu. Achou. Achei! Desculpa, gente, eu esqueci de separar ontem à noite. A Carta do Descobrimento, eu já fico pé da vida, mas é esse o nome, ó, a Carta do Descobrimento ao rei Dom Manuel. Dom Manuel era o maluco que era rei de Portugal na época que ele manda o Pedro Álvares Cabral encostar aqui, né? Ô, Cabral, vai lá, vai para o oeste, as terras que tiver lá, você toma posse. Isso a gente discutiu aula passada. E aí o Pero Vaz de Caminha, que é esse tiozinho aqui da capa, ele era o escrivão da viagem. O escrivão é aquele cara que escreve. Então, o trampo do cara era tudo que acontecia, ele escrevia, porque lembra rei absolutista, né? Então, Portugal tinha um rei absolutista, então tinha tudo dar satisfação pro rei. Até porque era interesse do rei chegar aqui, conquistar seja lá o que fosse, né? Então, ele escreveu uma carta, e tem esse livrinho aqui. Esse livrinho eu comprei, eu achei muito legal. Por quê? Ele parece grande, mas na verdade não é tão grande assim. Porque primeiro está escrito com o português de 1500, depois está escrito com o português que a gente entende. Por isso que eu achei muito legal essa versão, porque você tem a versão da época. Olha como se escrevia senhor aqui, ó. Dá para vocês enxergarem? Dá. Senhor, é senhor. Ó, carta a el rei, Dom Manuel. Então, assim, é um português muito diferente. Além de ser português de Portugal, que ainda é hoje diferente, é o português de Portugal de 1500, né? E aí ele vai descrevendo as terras, e tem partes muito interessantes. Tem uma parte que ele descreve os indígenas, e ele descreve os indígenas assim, é tipo um povo tranquilo. Ah, das vergonhas, ó, quer ver? Será que é aqui, ó? E suas vergonhas... Ele usa essa palavra, né? Não sei se vocês... Minha avó era católica, minha avó falava também para cobrir as vergonhas. Cobrir a vergonha é você tampar o seu sexo, né? Ai, não pode mostrar, cubra as suas vergonhas. E aí tem uma parte que ele fala que os indígenas, eles andavam nus sem nenhuma maldade. E ele fica boquiaberto. Tipo assim, meu, essa gente tá pelada de boa. Eles andam com as suas vergonhas expostas de boa. Porque os indígenas andavam nus, e quando você vive num mundo, todo mundo anda nu, não é um negócio de outro mundo. É normal, eles não ficam, gente, pelada. Isso faz a gente que cobre o corpo, quando vê um corpo, fica louco, né? E aí o cara retratou. Falou do cabelo deles, dos narizes, descreve que eles ficaram assustados com as galinhas, que indígena nunca tinha visto galinha, foi o europeu que trouxe a galinha no barco. Os caras, uau, que bicho é esse? E é muito interessante, se você tiver interesse em dar uma olhadinha nessas cartinhas. Eu fiz uma atividade, agora vamos lá, um bendito formulário, que daqui a pouco eu vou disponibilizar, porque eu tenho que primeiro pôr o vídeo. E aí tem uma questãozinha lá que você vai interpretar um trechinho da carta do Pero Vaz de Caminha. Então você vai ler e pensa que é um europeu escrevendo quando ele olha um indígena. Beleza. E o pior é que a gente não tem isso aqui ao contrário.
Seria legal ter um do indígena, né? Mano, colou uns caras aqui, velho, eles fedem. Não tem. Eles Só usam roupa nesse pesada, calor como de mundo. assim? Chegaram aqui com um cheiro um odor tão forte. Só Camadas de toma banho roupa, de né? sábado. E camadas de roupa, camadas. E só homem, né? Não tem uma mulher. Fala, gente, que diabo é isso? Tem histórias Esse povo tudo com falta horrorosas de de os vitamina caras... D. Pode falar. Esse povo tudo com falta de vitamina D, não tem uma cor, Povo estranho, né? Só que a gente não tem. Porque como eles foram dizimados, a gente só tem o ponto de vista de quem chegou. O ponto de vista de quem estava aqui, a gente não tem. É triste. É triste, mas tipo, de tudo que a senhora falou hoje, que a gente aprendeu, a sua ironia e o sarcasmo ajuda tanto a gente que você não tem noção, pro. A entender, né? Porque assim, eu tô sendo sarcástica porque as pessoas realmente falam isso. O site que eu vi do português, ele vai lá e ele faz assim, ó, na época a gente pegou do Brasil X quilos de ouro, que daria tantos reais. E a corrupção do Brasil do último século já foi muito mais reais. Então, assim, tipo, o brasileiro já roubou de si mesmo, permitiu que seu governo roubasse do próprio povo mais. Então, ele faz essa comparação baixa para dizer que nossos problemas são nossos. Só nossos, que a gente criou tudo sozinho, que eles não têm responsabilidade nenhuma, e que tudo que eles têm na Europa é porque eles são lindos. Não foi porque eles exploraram o continente dos outros e escravizaram os outros. Não, isso não tem nada a ver. Eles têm porque eles são maravilhosos. E aí é difícil. Mas o que mais me irrita não é o europeu, é o brasileiro que reproduz esse discurso. Aí eu fico doida. O brasileiro não se enxerga enquanto latino-americano. Né? O brasileiro, assim como aquele gordinho, se acha europeu. É muito bom andar nas ruas de Berlim com os meus descendentes, com as pessoas do futuro que ainda não existem. E ainda burro 2 vezes. Bom, gente, era isso que eu queria dizer. Foi um desabafo, não foi uma aula, né? Eu tenho uma dúvida e hipótese. Pois não. Será que se os europeus não tivessem chegado e não tivessem colado aqui, os europeus não existem, os povos mais desenvolvidos, digamos assim, das Américas, tipo os aztecas, incas, maias, que tinham cidades, será que eles como é que eu esqueci a palavra? Expanderiam o território? Eu acho que os indígenas que são seminômades. É que a história não é feita de si, né? Mas assim, e se, pensando nisso, os astecas eles tinham essa questão de expansão mesmo. Mas você vai expandir até certo ponto, né? Lembra que essa gente, eles não chegavam nos lugares e destruía. Então, você pode descer, vai chegar uma hora que você vai chegar na floresta amazônica, você faz o quê? As pessoas que viviam naquele lugar, elas viviam diferentes porque elas viviam no mato, elas viviam na floresta, né? Os astecas não. Os astecas tinham uma cidade, né? Eles tinham um império. Então, assim, eu não sei até que limite essa gente ia conseguir se espalhar. Porque de onde que havia a ideia deles de destruir a natureza? Porque eles dependiam da natureza para sobreviver. Os indígenas têm uma relação com a terra e com a natureza muito diferente da nossa. Tipo, você precisa comer, né? Então você precisa da terra, você precisa da água. Então eles não têm a mesma relação de destruição, de ganhar dinheiro. Então é isso que eu imagino. Tanto que o indígena brasileiro é assim, a terra para o indígena é assim, você está morando naquela terra naquele momento, você precisa dela, é sua. Quando você não precisar mais, você sai fora, é de quem vier morar. Eles não têm essa relação de posse de terra, assim, é meu, vou te matar. É outra lógica, né? A lógica que veio da Europa e a lógica que veio da formação do capitalismo. Tudo isso que a gente está estudando desde o início do ano são as coisas que favorecem, que consolidam, que tornam o capitalismo possível no mundo. A Europa não teria acumulado dinheiro sem a exploração da mão de obra escrava e sem a exploração da América, não teria. Agora, entre eles, eu não sei até que ponto eles se destruiriam. Porque eles não tinham a mesma lógica na cabeça. Você entendeu o que eu quis dizer, Dé? Sim. Eu não acredito que eles iam ficar destruindo só por, vamos destruir tudo isso aqui. Tipo, eles não tinham essa lógica da destruição, eles tinham a lógica do uso, né? Então é difícil especular. Mais alguma pergunta, lindezas? Acho que não. Vocês têm alguma outra aula hoje? Tem, de português.
Então tá, então vai usar o banheiro, vai tomar uma água, a Pro vai O segundo subir B, o né, no vídeo, caso. eu vou subir o vídeo no YouTube, vou liberar o formulário, é que demora um pouco para o vídeo subir no meu Drive, para depois eu subir no YouTube, tudo isso demora, tá? Mas acho que lá para 1 da tarde eu já vou ter conseguido fazer esse processo, e aí eu libero o formulário para vocês, tá bem simplesinho, tá bom? É, só pra saber, professor, vai mudar a data do formulário, é pra Vou entregar, tipo, sim. até hoje, no caso. Não, eu vou Ah, mudar, fica tranquilo, fica tranquilo. Tá bom, Professora, a gente? dúvida que não tem Pode muito a falar. ver com a aula, mas você sabe por que que tem 4 aulas de português na semana? Porque português você teria 5 aulas, né? E não tem Ué, nenhuma de é, matemática. Só tem 2 A de gente tem matemática. 2 só. então. Então, gente, Não, porque matemática assim, tem, do Celso. pelo que eu entendi, o Júnior fez o horário de acordo com o que foi possível. Tem professor que está em casa, tem professor que está na escola, tem professor que está atendendo gente. Ah, tá. Tem ano que vai, tipo, o terceiro ano acho que vai 3 dias, o primeiro ano acho que vai 2, não sei. Então, o dia que o Também, professor por está na exemplo, escola, tem aula que tira, por exemplo, o segundo B, que a minha sala antes tinha aula de filosofia. Agora com esse novo horário tirou aula de filosofia. Não tem mais filosofia, nem sociologia também. então, não sei, mas a professora de sociologia é a Genia, está na escola, então não sei se ela não consegue, se o Júnior não conseguiu conciliar os horários. Eu acho que os professores estão É, dando pode aula ser. na escola, Eu- tipo, de filosofia, sociologia, elas estão indo pra escola. Então eu acho que o Júnior tira elas do online, entendeu? Aí só fica presencial. Apesar que eu acho que é de biologia também, tá? Porque do meu horário é Então, 7 horas da manhã. Tipo, hoje, 7 horas da manhã é de biologia. mas vocês não só que receberam os tirou. 2 horários? O horário presencial, o horário de casa, o horário de não sei Ele o quê? atualizou de novo. Mandou acho que ontem, atualizou É de novo. porque ele tem que fazer o horário de acordo com o possível, né? Tem professor que nem o Miguel. O Miguel dá uma aula só da escola, porque ele tá lá atendendo. Então eu sei que tá difícil de conciliar os horários, né? Porque tem parte na escola, parte em casa. Não é obrigatório que vocês vão para a escola, porque a gente não está na fase amarela, a gente está na fase vermelha ainda, se não me engano. Então vocês não são obrigados a ir para a escola, então a gente tem que continuar atendendo vocês que estão em casa, ao mesmo tempo que atende as pessoas que vão para a escola. E as pessoas que vão para a escola, no momento, são poucas, né? Terceiro ano vai 4 por sala, é bem pouquinho. Então você tem que atender também quem está em casa, né? Não é todo mundo que pode ir para a escola. Tem gente que mora com avô, com gente doente, né? Enfim. Então a gente está tentando conciliar da melhor maneira possível. Porque mora, tipo, com... não entendo por que mora, por exemplo, com algum responsável que tem a comorbidade, ou avó, Sim. avó. Às vezes você pensa, mano, eu tenho, assim, graças a Deus, vai, como você pensa, eu tenho recursos de ter, vai, sei lá, um celular e uma internet. Pra que eu vou ficar me expondo? Sim. Você pensa, pra que eu vou ficar Tá no seu Ainda mais que direito. precisa de ônibus, né? Sim, especialmente o ônibus, porque eu vou para outra escola à tarde e na escola eu não me sinto tão mal. Eu não fico na sala dos professores de jeito nenhum. Eu como sozinha na minha sala, faço tudo sozinha. Mas eu não me sinto em risco, assim, na escola. Eu posso estar, mas eu não sinto, entendeu? Agora, no ônibus é desespero. O ônibus vem lotado. Aí é tipo 3 máscaras de uma vez. Ai, não, eu tô usando aquela de cirurgia lá, aquela N95, né, para tomar ônibus. E torcer, né? Porque eu não sei. E aí eu entro no ônibus e limpo a mão, pego o celular, aí eu vou descer do ônibus e já limpo a mão com álcool de novo. Mas eu tento, eu faço o que eu posso, mas eu não sei. O ônibus me dá um pouco de desespero. A escola não, mas o ônibus dá. Não, o ônibus dá medo. Terror. E aí eu pego o ônibus. Os horários dos ônibus vai mais lotado ainda. E eu pego o ônibus tranquilo, quando eu pego, eu sento. Aí quando chega no passo, lota, aí eu já tô desesperada. Antigamente eu pegava um ônibus, quando começava a encher, sentar, eu ficava em pé. Agora não faz diferença se eu tô em pé ou se eu tô sentada, porque tá cheio. Então é complicado. Então assim, vocês realmente não tem que se expor, e aí tá tendo essa dificuldade de horário mesmo, porque fica muito difícil. Ainda mais tem o segundo ano que tem aula com tal pessoa, o segundo B tem aula com outra pessoa, às vezes o segundo C tem outra pessoa. Que nem o RH não pode mais participar das aulas com a gente, porque eles têm aula do técnico na segunda. Então eu dou aula para eles 7 horas da manhã na quarta, vem 5 pessoas. Professora, você esqueceu de tirar a gravação? Ou... Não, eu deixei gravando porque, assim, eu entrei com um pedido para o governo cumprir a sentença da juíza que permitiu que os professores continuassem em casa até serem vacinados, né? Então, eu não estou indo para a escola, estou trabalhando de casa. E é provável que eles não me paguem. Ah, tá. Eles vão descontar do meu salário, e aí eu vou ter que entrar na justiça para repor, entendeu? Então, eu tenho que provar que eu trabalhei. Entendi. Trabalhei, governo! Trabalhou.
Muito. Maravilhosa, ótimo trabalho, ótima aula. Doutrinação total, né? Imagina um juiz assistindo Toda minha a aula. aula instigada, Ah, deixando mano. formulário ainda para pessoas que faltaram. Olha só a responsabilidade. Muito Fazendo a gente bom. pensar. Pode parecer um absurdo pra você, mas é bom. É bom. Joãozinho pira. Bom, gente bonita, é isso então por hoje. Eu vejo vocês segunda que vem. Aí daqui a pouquinho, quando eu planejar a aula de segunda que vem, eu converso com vocês se tem tema. Tá? Vê se presta atenção no grupo, quando eu peço voluntário, que quem é voluntário não faz formulário. Boa, tá bom. Beleza? Ah, Vocês não Beleza. repararam? Lembra no de Reforma Protestante que apresentou, não, né, Juju? O Jackson, a Ju. Vocês não fizeram formulário. Então, quem apresenta, quem pesquisa, não precisa fazer formulário, já fica com nota. Mas esse de povos americanos está bem simplesinho, bem fácil. Eu, inclusive, se você tá de bobeira, já faz. Assim que eu liberar, você já faz ele hoje, que você já se livra e tá fresco na cabeça ainda. Verdade, isso que é bom. Tá? Assim que Eu eu só não vou conseguir fazer subir o vídeo, eu já agora passo para porque já vai vocês. ter aula aqui. Tá bom. Então vai lá, gente. Boa semana para vocês. Um beijo. Obrigada Qualquer pela coisa aula. me Beijo, chama. prof. Tchau, pro. Tchau, Beijo, pro. pro. Tchau, pro. Tchau, tchau, tchau. Tchau, professora. Tchau, gata.